Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui com muita honra pela primeira maratona de arquitetura. Meu nome é Caio de Paula e eu sou o arquiteto idealizador desta maratona. E hoje nós vamos receber uma arquiteta muito especial lá do Rio de Janeiro, que é a Daniela Maldonado. A Dani, uma querida, ela já vai entrar aqui na sala e nós vamos conversar sobre arquitetura. Vai ser um papo bem bacana. Fique aí com a gente. E enquanto isso, enquanto vocês vão entrando, eu vou dizendo um pouquinho sobre a maratona, como que acontece. Nós temos um Instagram que chama maratona.de.arquitetura. Todos os dias eu faço posts lá de obras de arquitetos que passam por aqui pela maratona, de outros profissionais, nacionais e internacionais, e é muito bacana, tem um conteúdo maravilhoso lá. E também lá nos stories, como fica só 24 horas, eu ponho nos destaques. Então tem várias pastinhas nos destaques. Você pode ver quartos de criança, living, gourmet, jardim, né, paisagismo, banheiros, spas, enfim, tem uma série de trabalhos bacana lá que ficou esse acervo, né? Estou fazendo esse acervo na maratona para que nós utilizemos como inspiração, beleza? Bem, deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Ah, tá. No meu Insta ou no Insta da Maratona tem o Linktree lá na bio. Na primeira página, na hora que abre, está escrito lá Linktree, né? Tree em inglês, né? E daí você clica lá e vai abrir uma página com o nome de todas as pessoas que já passaram aqui pela maratona. É bem bacana, gente, porque lá está o nome, a cidade, o estado, e você consegue ver lá vários profissionais que passaram aqui. Se você perdeu, veja lá, tá? E se você não viu nenhum, comece a ver, ok? Então, brigadão pela presença de todos. E agora nós vamos chamar a nossa convidada querida, a Daniela, aqui, a Dani Maldonado. E o Rio de Janeiro continua lindo, continua, né, Dani? Oi, Dani, Oi, tudo bom, Caio? tudo bem, querida? Tudo Prazer ótimo, e imenso você? te ver Nossa, assim, prazer é meu. que bacana. Ô, Dani, bom, Oi. primeiramente eu quero te agradecer imensamente de você ter aceitado esse nosso convite, né? E a primeira carioca da Gema a estar aqui na nossa maratona de arquitetura, né? Para conversarmos aí bastante. E esse nosso contato, né? Eu quero agradecer a Patrícia Fonseca, que é a nossa amiga em comum, que fez esse Isso. viés de apresentação aí. Agradeço a Paty, né? E, Dani, eu queria que você se apresentasse aí para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, tal. Pode ser? E depois a gente vai batendo papo. Pode. Claro, claro. Tá ótimo. Bom, Caio, obrigada primeiro, né? Um beijo também para a Paty, né? Que fez esse link. A Paty sempre me disse que eu tinha que botar minha cara, né? Pro Insta e tal. Eu sou mais tímida, sou a moda antiga. E aí, quando você me mandou a mensagem, eu falei, a Patrícia não aceita ou não, né? Ela é demais. Então, obrigada, Paty, mas você, um amor, muito bom ter te conhecido, adorei, tô te seguindo, vendo seu trabalho também, tá sendo muito legal. Bom, eu sou Daniele Maldonado, sou arquiteta, né, carioca da Gema, como você já falou, né, Caio? Me formei no Rio, carioca gosta de falar isso, né, que é carioca da Gema. Me formei no Rio mesmo. E logo depois que eu me formei, eu, na realidade, fui trabalhar fora do Brasil. Eu já prestava serviço para a Igreja Universal, né? Fazia trabalhos para ele. E aí surgiram os projetos fora do Brasil e eles me... Foi, na realidade, eu acabei de me formar e eles me fizeram a proposta para ir embora, né? Tocar um projeto na África do Sul.
Eu aceitei, Nossa, que óbvio. oportunidade linda. Foi uma oportunidade incrível. E fui para a África do Sul, fiquei lá alguns anos, fiquei lá 3 anos, depois fui para Maputo. Fui para ficar 2 anos na África do Sul nesse projeto, mas a coisa foi fluindo e aí eu acabei ficando 10 anos fora do Brasil, né? Nossa, Trabalhando, prestando serviço para eles. Então, eu trabalhei em projetos na África do Sul, em Botsuana, um outro país pequenininho ali na África, em Maputo, né, Moçambique, capital de Moçambique é Maputo. Depois disso, eu passei para o lado de cá. Aí vim trabalhar na Colômbia, fiquei voltou. 3 anos na Colômbia, voltei, fiquei mais perto de casa. Aham. E aí fiquei trabalhando na Colômbia por 3 anos, finalizamos um projeto também no Uruguai, que nós não iniciamos, mas finalizamos. Depois fui para o Chile, fiquei lá 1 ano e pouquinho, quase 2 anos, e depois voltei para o Brasil. Né? Eu voltei para o Brasil em final de 2015. Final de Certo. 2015, e aí fiquei um tempo sabático e depois de 2016 eu voltei ativa, mas ainda com projetos fora do Brasil, né? Trabalhando para eles ainda. Fiz um projeto na Jamaica e que finalizou em 2018 e agora eu estou trabalhando também num projeto ainda para eles, em Barbados. Olha que bacana. Bom, então, resumindo, né, Dani? A sua carreira é mais internacional do que nacional, pelo tempo que você se É, formou e esteve fora, né? Que legal. E porque eu você leva acabei me essa. formando e indo embora, né? E aí, Que realmente é mais bacana. fora. Você leva essa carioquice toda para fora do Brasil, né? E é legal isso. Eu acho que é bacana, porque É, muito lá legal. E fora tem pensam brasileiro em que. todo lado. Exato. Que bacana. Você trabalhou em Moçambique também, né? Depois eu quero comentar alguma coisa sobre Moçambique. Então, Foi. Dani, e como que você optou assim por arquitetura? Lá no começo, tipo, quando você era criança, adolescência, o que te levou a fazer essa escolha, né, por arquitetura? Eu sempre tive uma relação muito próxima com desenho, né? Então eu sempre gostei muito de desenhar, cresci com isso e na época do segundo grau, né? Que agora nem se fala mais segundo grau, na minha época era segundo grau, eu Eu fiz escola também era, técnica. Eu certo. fiz escola técnica de desenho mecânico. Então, foi uma coisa que eu gostava e eu comecei a trabalhar isso para minha vida profissional já, né? Fiz escola técnica, aí estudei no Senai, né, também desenho mecânico, fiz Unicad, olha isso, também no Senai. Então, a minha carreira era mais para engenharia mecânica, eu tinha mais esse viés, sabe? E Certo. aí eu fui trabalhar numa empresa de engenharia mecânica para fazer projetos de sistemas de ar-condicionado central. Logo que eu terminei a escola técnica, um professor meu me indicou para esse emprego e aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. E aí eu comecei a ter mais acesso à arquitetura. Porque na escola técnica, no desenho mecânico, desenho arquitetônico era uma cadeira. Eu tive isso, mas era muito superficial, então eu não chamou muito minha atenção, não. Eu estava bem focada na engenharia mecânica. E quando eu comecei a trabalhar, que aí eu recebi os projetos de arquitetura para fazer, né? Os projetos de ar-condicionado central, de extração, né, ventilação mecânica. Nessa época eu ainda Certo. era desenhista, né, na realidade. Tinha um projetista que me passava o projeto, eu só desenhava. Era na prancheta ainda. Também sou formado na prancheta. Era na prancheta. E aí comecei a ter acesso à arquitetura, comecei a ir para a obra, fazer levantamento, aí eu fui me apaixonando, aí não teve jeito. Chegou uma hora, aí essa área de projetos de ar-condicionado central, eu não sei hoje como é que tá mais, mas na minha época era uma área tipo, os projetistas eram, sabe, assim, eram vendidos a peso de ouro, porque tinham poucos. E aí eu comecei a aprender Sim. isso, virei uma projetista também, né? E aí eu comecei, um namorado meu, que eu conheci no meu primeiro emprego, que eu estou casada com ele até hoje, inclusive, ele me indicou para uma vaga na Igreja Universal, que estava precisando de um projetista, né? Então, aí Sei. eu fui trabalhar lá
E aí comecei a fazer os projetos de ar-condicionado para eles, e aí lá existia um departamento de engenharia. E como os projetos de mecânica eram em menor volume, eles me alocaram no departamento de arquitetura e eu ficava, né, fazendo os projetos do departamento de engenharia mecânica e apoiava na arquitetura. Aí pronto, né? Aí eu me apaixonei, fiquei de vez e nunca mais saí da arquitetura. Eu ainda trabalhei um tempo como projetista de ar-condicionado, porque tinha uma remuneração muito melhor na época do que estágio, do que tudo isso, né? Então, eu fiquei um tempo ainda trabalhando, já na época da faculdade, mas aí eu já tinha decidido que eu ia fazer arquitetura mesmo. Então, quando eu comecei na faculdade de arquitetura, eu trabalhava como projetista de ar-condicionado central, mas já tinha definido que minha carreira ia ser arquitetura. Que bacana. E na verdade, enriqueceu muito para você, né? Porque Muito. trabalhar todo esse tempo antes de fazer arquitetura, né? Dá uma base Sim. muito boa, né? Sim, sim, Legal. a faculdade, eu vi que foi mais fácil em vários aspectos, né, da faculdade. Vários pontos. Foi muito positivo. Ô, Dani, quando você saiu do Brasil para trabalhar a primeira vez, quer dizer, você tinha a experiência já de técnica, né, de desenhista e tal, mas como arquiteta, você saiu do Brasil, mas você ainda não tinha executado nada no Brasil, é isso, né? Não tinha executado nada. Tá. Qual o primeiro país que você foi? África do Sul. África do Sul. Tá. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse processo de chegar na África do Sul, uma arquiteta brasileira, recém-formada, embora você já tinha convivência com esse cliente, Sim. porque você já trabalhava na empresa, né? Como que foi isso, Dani? Conta. Eu acho que isso ajudou muito. Primeiro que você é mais nova, né? Então você acha que você vai resolver o mundo, né? Tem isso. Talvez hoje eu não fizesse a mesma coisa. Falou, você vai? Falei, vou. Nem pestanejei. Falei, na hora, vou. Eu não tinha nem tirado o meu... Na época era o CREA ainda, né? Eu não tinha nem o CREA ainda. Tinha acabado de me formar. Não tinha nem que pensar, né? Falei, claro que eu vou. Falava inglês? Claro que não. Fui do mesmo jeito. É isso aí. Fui. E eu não tive medo em momento nenhum. Foi maravilhoso. Agora, o primeiro impacto foi quando eu cheguei na obra. Primeiro que era uma obra gigante, mais de 30 mil metros quadrados de obra, uma catedral para 8 mil pessoas. Era uma obra gigante. Que loucura. E você está falando, hoje, se eu tivesse, de repente, eu não teria aceitado, né? Porque eu fui, não estava nem aí. E aí, cheguei lá, eu só senti o impacto da minha decisão na primeira reunião. Que eu cheguei na reunião, aquele monte de gente, na realidade, um monte de homens. Eu e mais uma mulher só. Aquele monte de ingleses, né? Praticamente aquele povo branco, alto, grande. Não, e muito diferente do Brasil, assim. Aquelas pessoas, né? Fisicamente também muito diferentes. Quando eu entrei na sala para reunião, que eu vi aquele monte de homem, aquele monte de gente, todo mundo, olha, chegou o arquiteto que vai resolver tudo. Eu falei, gente, que coragem. Eu falei, gente, eu sou louca, né? Mas ok, vamos resolver. E foi. Que bacana. E funcionou. Foi uma loucura. Foi uma loucura. A maior da minha vida. Agora também foi uma escola. Depois daquilo ali, todas as obras foram muito mais simples. Relação com as pessoas também, relação humana. A diferença cultural é muito grande, né? Muito grande. Daí aprendeu. Isso pesou daí muito. Inglês. Aí, professor particular para aprender inglês. Aí tinha um tradutor que andava comigo para cima e para baixo, né? Ele ia traduzindo. 2 meses depois, ele já não estava traduzindo do jeito que eu queria. Eu já não queria mais o tradutor. Eu ia para a rua sozinha. Falei, não, vou resolver sozinha. Eu só falar a idade, a gente tem coragem, é maravilhoso, né? Eu não falava inglês, Exatamente. Mas eu falei, gente, é uma obra gigante. Quem não vai querer me vender, né? Eu chegava na loja e falava, oi, tudo bom? Estou precisando especificar material para uma obra de 30 mil metros quadrados. Quem pode me ajudar? Minha filha, parecia até a gente falava português. Com certeza. Eles me entendiam, eles conseguiam me entender. E aí eu ia me virando, entendeu? Fui indo, o pessoal não acreditava. Você vai sozinha? Eu falei, vou sozinha. Vou porque
assim, numa reunião eu pedi para ele, eu falei uma coisa que ele não traduziu certo. E eu percebi. E o projetista, era o projetista de elétrica, eu acho. Ele riu. Foi o suficiente, né? Porque eu perguntei, por que ele tá rindo? Falei, por que ele tá rindo? Ele tá com o projeto 6 meses atrasado, tô perguntando quando ele vai entregar, e ele não tem uma data e ele riu. Aí ele não riu. Eu falei, não, ele riu. Aí ficou naquilo, riu, não riu. Eu falei, ok, vamos terminar a reunião, qual é a data? Ele deu uma data, e dali eu nunca mais precisei do tradutor. Porque eu me virei. Entendi. Botou a coragem na frente. Exatamente. Eu acho que assim, eles mexeram com meus brilhos, sabe como é que é? Riram. Eu falei, riu de mim? Como assim, meu filho? Eu vim lá do outro lado do mundo para resolver uma coisa que ninguém aqui está conseguindo resolver. Como é que tá rindo? Não pode rir. Aí naquela idade, né? Imagina, mexeu com o meu ego, aí eu resolvi, fui embora. Que idade que você tinha nisso, Dani? Eu não era novinha, não, eu tinha 27 anos, eu acho. Mas era nova. Aí. Falei, não, eu vou resolver. E fui embora e resolvi, inaugurei. Assim, tudo aconteceu naquela obra. Eu lembro que meu marido uma vez falou, cara, isso aqui é uma loucura, vamos embora. Eu falei, de jeito nenhum, só sai daqui com essa obra pronta, inaugurada. E só sair de lá com a obra pronta, inaugurada. Ele foi morar junto com você lá, então? Ele também foi a gente já casou, assim. Eu me formei e agora eu tô morando em São Paulo, né? Acabei de chegar em São Paulo no meio da pandemia. Eu me formei e ele morava em São Paulo. E aí, assim que eu me formei, eu vim para São Paulo para trabalhar aqui, né? E aí, assim, 2 meses aqui, 3 meses, a gente recebeu essa proposta. Na realidade, a proposta foi para eu tocar a parte de arquitetura e ele tocar a parte de instalações, que ele trabalhava com um sistema de climatização, né? Ar-condicionado central, essas coisas. Então, a gente foi os dois para trabalhar. Não tinha como, né, dizer que não. E aí foi ótimo, porque foi tipo uma venda casada, né? Nós fomos os dois trabalhando e foi ótimo. Então, a gente trabalhou na mesma obra, né? Dividiu as mesmas angústias e problemas. Mas foi uma experiência ótima, profissional, né? Pessoal também. Porque primeiro a gente tinha acabado de casar, né? A gente casou, entrou no avião, foi embora. E tá longe da família, de todo mundo. Lua de mel do trabalho, na verdade, né? Exatamente. A gente já chegou lá na loucura do trabalho, então a lua de mel foi uma coisa bem prolongada, demorou, se estendeu. Ô, Dani, a África do Sul é um país lindo e um pouco bem diferente culturalmente do Brasil, né? Muito. Como que foi essa relação quando você chegou? Porque a forma de construção também é muito diferente. Como que acontece? Foi muito doido. Estou falando, essa obra foi uma loucura. Chegou um ponto da obra que a gente teve que importar pedreiros do Brasil para lá. Não tinha mão de obra. Eu não sei agora, né? Estou falando de 2005. Então, não tinha mão de obra qualificada. Era muito complicado. E a gente está falando da África do Sul, né? Ou seja, a gente não está falando da África, a África é a realidade pobre que a gente conhece. Que a gente vê, né? Não é. A África do Sul é outra coisa. Então, era muito complicado. E tem a diferença cultural. Então, o povo não quer fazer hora extra, né? O povo não faz, porque o dia de descanso é o dia de descanso, ponto final. E a obra está atrasada, então um erro de... Não, uma loucura. E aí, logo que a gente chegou, na semana que a gente chegou, a obra nem tinha retomado, porque tinha parado a obra, sabe? Começou, parou, e por isso que a gente foi para lá, né? E aí, um peão da obra, desmontando o andaime, prendeu o cinto dele numa peça que ele estava desmontando. Então, ele jogou a peça e veio junto. Então, morreu uma pessoa dentro da obra. Fecha a obra. Porque o Ministério lá, né, fecha a obra 10 dias para entender o que aconteceu. Aí entende o que aconteceu, ok, né, foi um erro, PPP, reabre a obra. Aí vem a família do morto com o corpo do morto, porque eles têm que voltar lá na obra para buscar o espírito dele que ficou na obra preso. Então vem aquele corpo de 10 dias,
para buscar a alma dele numa cerimônia dentro da obra, para Loucura. depois... Não, e é cultural, não tem o que fazer, tem que aceitar, Sim. entendeu? Agora, quando eu vi um corpo entrando, você imagina, eu falei, o que é isso? Eu falei, falei, a palestra do pessoal de segurança do trabalho? Não, aí o povo entrando, cantando, dançando. Eu falei, o que aconteceu, gente? Ah, não, a gente veio buscar a alma do fulano, que tá aqui, a gente tem que levar ela agora. Eu falei, ah, tá bom, então tá bom, leva. Então, cada coisa. A mão de obra era muito ruim, era muito difícil. E você, até para você cobrar, você tem que saber cobrar, porque você é de outro país. Lá na África do Sul, apesar de já estar em 2005, o apartheid ter acabado, ainda existia uma tensão muito grande, muito grande, muito grande, que eu não imaginava. Quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco assustada, eu vivi algumas coisas que eu fiquei com muito medo até. Falei, gente, nem sabia que isso existia ainda, mas existia, né? Então, era muito complicado. A gente tinha que ir se adaptando. Por isso que eu falo, foi uma escola, né? A gente teve que se adaptar em todos os aspectos. Todos os Em todos. sentidos. Tudo que você Que possa loucura. imaginar. Mas foi Ô, ótimo. Dani, afinal você estava fazendo uma obra de 30 mil metros, que você não... Nossa, Não toda obra que tem uma obra dessa, né? E são muitos detalhes, muitos desafios numa mesma obra, era um né, Dani? projeto interessante, porque assim, normalmente o que acontecia? No início, a gente contratava arquitetos locais, né? E eu fazia a coordenação e supervisão, porque tem a questão legal, né? Tem a questão de adaptação do projeto. Então eu fazia eu garantia que o que o cliente precisava ia ser atendido e eles garantiam que a norma local ia ser atendida, entendeu? E aí a gente fazia isso, era bem interessante, era um trabalho legal, porque assim, eu trabalhei com arquitetos importantes nos países, sabe, em projetos muito interessantes, com sistemas construtivos inovadores. Na África do Sul foi complicado, mas ainda assim, em 2005, a gente já usou uns sistemas de arquibancada, inovador, pré-moldado e tal, foi bem interessante. Foi bem interessante. Muita coisa que eu não conhecia e que eu fui aprendendo lá, entendeu? Que bacana. E daí você fez essa obra na África do Sul, depois você já foi para outro país? Ou continuou um tempo? Aí a gente iniciou um projeto de uma outra obra lá na África do Sul mesmo, mas em paralelo a gente já trabalhava em outros projetos. Então eu já trabalhava nessa época em projetos em Botsuana e em Maputo também, né? Então todo o processo de desenvolvimento dos projetos a gente ia desenvolvendo e ficava normalmente fixo num país onde tinha obra, onde precisava da atenção da obra. Aí por isso que a gente ia viajando, né? Então o projeto de Maputo, na realidade, começou muito antes, né? 2, 3 anos antes. E aí a gente ficava indo, né, uma vez por semana, de 15 em 15 dias para as reuniões de projeto ainda, até chegar o momento da obra. Aconteceu isso na África, aconteceu isso em Maputo, Moçambique, e em Gaborone, que é a capital de Botsuana. Certo. Ô Dani, e como que acontecia, por exemplo, esses projetos, né? Geralmente igrejas, né? Mas Sim. tinha alguma outra obra, alguma edificação que fazia parte como um complexo, alguma casa, algumas coisas assim, para as pessoas Então, morarem normalmente, dentro isso. da cidade ou fora, como que era? Essas catedrais que a gente trabalhava eram, na realidade, edifícios multiusos, né? Na realidade, tinham áreas administrativas, áreas de ensino também, escolas, né? Que a gente chamava de escolinhas, áreas residenciais, né? E no início, em Soweto, em Maputo também, tinham também áreas comerciais, com lanchonete, biblioteca, livraria, essas coisas, entendeu? Então, eram realmente edifícios assim, multiuso. O programa era bem amplo, né? E isso também complicava um pouquinho para o pessoal de projeto, né? Porque quando falava, vamos construir uma catedral, todo mundo imaginava um salão com umas salinhas para apoio. Quando eles falavam, olha, tem que ter tantos apartamentos, tantos metros quadrados de administração, o povo ficava doido. Falou, gente, mas não, é catedral e precisa de tudo isso. Estúdio de Na TV, verdade, entendeu? é muito mais complexo, né?
Muito mais E complexo. isso também é muito mais desafiador, né? Porque cada Sim, sim. projeto E o dá para legal escrever de, uma assim, enciclopédia, né? e eu fiquei muito tempo da minha vida fazendo, né, catedrais, mas eram projetos muito diferentes um do outro, né? Muito diferentes, com sistemas construtivos diferentes. Então, e a gente tinha que se adaptar à realidade de cada país, né? Então, quando a gente chegou em Maputo, vamos botar um sistema de água gelada aqui para o ar-condicionado? Não pode, não tem. A gente pode importar o sistema e instalar. Agora, ninguém nunca mais faz manutenção, porque ninguém em Moçambique sabe fazer manutenção num Chile. Então, não pode ser esse, tem que ser outro, entendeu? Então, essa era a parte interessante, né? Materiais, o que a gente pode usar, o que não pode usar, da onde vai importar, não quer importar. Em Maputo mesmo, eu passei por uma situação de tentar importar um material dos Estados Unidos e o cara tratou tudo. Para onde é? Maputo, Moçambique. Eu falei, a gente não importa para a África. Eu falei, meu Deus, por quê? Eu falei, não, porque tem problemas graves na aduana, fica preso e fica mesmo. É uma loucura de corrupção e tal. Então, tem empresas que não se negam. Não, não quero, não vou mandar. Não, é muita loucura, muita loucura. Nossa. O Dani, você até falou agora de materiais. Eu tinha um pensamento aqui que não estava previsto, mas deixa eu ver se eu acho ele. Aqui, peraí. Depois eu vejo aqui. É sobre os materiais. Mas são tantas coisas, né? Até a gente chegar no Rio de Janeiro. Demora 10 anos para chegar no Rio de Janeiro, entendeu? Nós vamos fazer acho que umas 3 lives aí. Ô Dani, com essa simpatia toda, como que você teve coragem de me dizer que você era tímida, né? Não, eu sou tímida, muito tímida. Mas tá ótimo. Fala muito bem, muito, muito bom. Tô adorando, tô adorando. E tenho certeza que as pessoas também estão adorando. Gente, para quem está chegando agora, nós estamos aqui num papo com a Daniela Maldonado, essa carioca da gema, que morou aí tanto tempo fora do país, trabalhando em vários países, né? E nós estamos aqui nesse papo na primeira maratona de arquitetura, absorvendo esse conhecimento todo e obrigado pela generosidade, Dani, de nos trazer tudo isso. Né? E depois, vamos lá, se você, depois que você saiu da África do Sul, daí você fez Moçambique, você ficou em alguns outros países da África, é isso? Sempre Não, na então, da mesma área. África eu morei na África do Sul, depois morei em Moçambique. Botsuana, a gente morou pouquinho tempo, foi só no finalzinho da obra, para finalização mesmo, a gente ficou uns meses lá. Mas Entendi. residência mesmo eu tive na África do Sul e em Moçambique. Depois eu passei para o lado de cá, do Oceano Atlântico, voltamos aqui para o nosso Colômbia. continente, aí fui morar na Colômbia. Fui morar na Colômbia, que foi outra experiência muito interessante também. E aí Como que acontece outro lá? processo. Um outro choque. Não, acho que nem choque, assim, eles são mais parecidos com a gente, né? Que bacana. Então, o povo colombiano é muito. Eu gostei muito deles, gostei muito de morar lá. Morei em Bogotá, que é uma cidade louca, né? Mas gostei muito de morar lá, fiz grandes amigos, foi uma experiência ótima, a obra foi super interessante, a gente usou um sistema construtivo diferente lá, inovador, né? E aí tivemos que fazer que era importado também, mas era um sistema leve, né? Com isopor, jateamento, então foi muito legal, foi uma obra muito interessante. Sei. Sistema construtivo mais americanizado, como que era? Isso, era americano. A gente importou ele, na realidade, o projetista, o projeto da Colômbia, na realidade, quando eu cheguei lá, o projeto já estava pronto. Então, eu fiz poucas, pequenas adaptações e aí a gente começou já a obra, né? E aí eles propuseram esse sistema construtivo, eu achei o máximo, né? Falei, não, aceito, vamos. Aí testamos, né? Utilizado para furacão, para não sei o quê, PPP. Teve até uma parede que a gente fez com resistência
como se fosse blindada mesmo, porque lá, no ano que eu cheguei na Colômbia, na realidade, no mês seguinte, eu cheguei em abril de 2012, em maio de 2012, o ex-primeiro-ministro sofreu um atentado em Bogotá. Explodiram, botaram Nossa. uma bomba no carro dele, essa coisa dessas Farcs, né? E foi no Sei. centro, né? Na Avenida Caracas, que era uma das avenidas, era a catedral lá era Caracas com 1º de Maio, que são 2 vias principais que cortam a cidade, né? De um lado ao outro. E foi longe, né? Mas foi na Avenida Caracas. Aí pronto, né? Começa aquela coisa de segurança e tal. Então foi um sistema muito interessante, que eu gostei muito de usar. E eu usei ele em 2012, 2013. Quando eu voltei para o Brasil em 2016, que eu fui numa feira aqui, eu acho que foi na Expo Arquitetura Sustentável. Sei. Acho que foi, né? Isso, era lançamento. Era lançamento, entendeu? Então, Demora um essas pouco pra pegar, né? oportunidades, No Chile, a gente usou um outro sistema, que aí eu lembro que quando eu apresentei, né, para o pessoal da igreja, ele falou, aqui não vai ter parede? Eu falei assim, não, vai ter parede, não vai ter alvenaria. Eu falei, não é alvenaria. Aí eu falei, lembra na Colômbia? A gente também não usou alvenaria na Colômbia. Mas vai ser o quê, então? Estrutura metálica, entre a estrutura metálica a gente faz um fechamento com esse material, com placas duplas, tripas, por causa da questão de incêndio, fogo. Mas não tem parede. Tem parede, essa vai ser a parede. Mas foi muito interessante, assim. A gente foi inovando, usando materiais diferentes e foi funcionando, né? Otimizando a obra, fazendo a obra mais limpa, com menos desperdício. Que bacana. A gente vai precisar fazer uma live para falar desses materiais, dessa Então, sustentabilidade. o meu objetivo, eu acho que por isso também que eu fiquei tanto tempo trabalhando para eles, né, era justamente esse, a questão de otimizar, né? Então, a gente trabalhou todos os projetos e a execução para otimizar recurso e principalmente para otimizar a operação, porque a implantação é um custo que você tem imediato, que por maior que pareça ser, não é o custo problemático, né? Ou o maior custo que eles teriam. Porque a questão é a operação disso. Quanto você vai gastar por mês de energia? Quanto você vai gastar por mês de água? Então, os projetos sempre foram feitos, otimizados nesse sentido. E a gente conseguia diminuir muita coisa. Assim, teve casos em obra que a gente conseguia diminuir 30%, por exemplo, da capacidade do sistema de climatização. Porque eles querem botar um sistema, a gente tem que ser 120 TR. Eu falei, não precisa ser 120 TR, porque a gente sabe, a gente tem dados, a gente calculou, pode ser 80. Não, mas 120... Então, aí algumas situações, aí deixa de ser negociável, né? Aí tu fala assim, não, é 80. Você se responsabiliza, eu me responsabilizo. E aí eles falam, realmente, dava para ser 80. A técnica fala mais alto, pronto, acabou, né? Exato, não, porque assim, tendo comprovação, mesma coisa, aumento de carga, não, tem fator de simultaneidade, não precisa isso. Aí o povo ficava naquela brigaiada, vai, não vai, vai, não vai, e tinha uma hora que falava, ó, Daniele, olha, porque o meu marido trabalhava nessa parte de instalações, olha, eu digo que sim, eles dizem que não, tem que definir. Então, definido. Quem pode ser, e é isso. Óbvio que tudo isso respaldado tecnicamente, com, né, estudos, né, tudo sendo... Não é simplesmente, não, eu não quero colocar. A gente tem estudos e tem estatísticas de outras igrejas e tudo mais. Então, a gente conseguiu otimizar muito por isso. Né? Cada projeto a gente criava ali um histórico e a gente ia, né, aplicando e otimizando nos outros projetos. Ô Dani, daí quando você saiu da Colômbia, você foi para o Chile, é isso? Chile, Santiago. Certo. Também fazendo igrejas, seguindo Isso. o mesmo estilo de construção. Exato. Esse material, por exemplo, você continuou utilizando ou no Chile era diferente também? No Chile a gente usou outro sistema. No Chile tinha uma questão questão estrutural muito séria, porque por conta
da incidência sísmica deles, né? Todo dia tem terremoto no Chile, todo dia, né? De menor ou maior incidência, mas todo dia tinha. Então, as construções novas, a norma deles é muito rigorosa, muito rigorosa. E eu lembro que a empresa que executou lá era uma empresa argentina. E eles queriam, porque queriam diminuir. Eles falavam, não, essa estrutura está muito cara, porque dá para construir 3. E PPP. Eu falei, ok, dá para construir 3, né? Em Buenos Aires. Aqui tem que ser assim, porque o engenheiro estrutural está falando e eu tenho que acreditar nele. É a norma, né? Em todo... Porque depois do terremoto de 2010, a norma deles ficou muito rigorosa. E claro, né? Gente, caiu um monte de coisa. Eles até brincam que tudo que tinha que cair no Chile caiu até em 2010. Então, depois você disso... lida com projetos onde a população é grande, né? Sim. Essas igrejas temos lugar para quantas pessoas? Então... para 3 mil, entendeu? E não é só a igreja, né? Porque, por exemplo, a nave que cabem 2.000 pessoas, a gente tem ainda, não sei, 300, 400 crianças na escolinha, tá entendendo? Então, é muita... Não dá, não tem como. E eu falava, não, a norma aqui é assim, se o projetista está dizendo que é assim e acabou. Porque eu, como representante do cliente, ele achava que, de alguma maneira, eu podia interferir nisso. Eu falei, de jeito nenhum, segurança em primeiro lugar. Se tem que construir assim, era um bunker, realmente, né? Era uma estrutura, assim, do subsolo até o 5º andar, concreto, armado, e é isso, não tem o que fazer. Para eu abrir, aí eu ficava negociando, né, com ele, olha só, preciso de uma porta, preciso de uma janela e tal, PPP. Mas eu acho que essa é a graça do trabalho, né? Essa que é a graça do trabalho. Não é você fazer, né, o prédio já com tudo determinadinho e assim que tem que ser. Não, né? Vamos otimizar. Olha, o engenheiro estrutural falou que pode melhor aqui, o de elétrica ali, e isso que faz do projeto ser um bom projeto, né? Então, foi bem interessante lidar com esses profissionais todos, de diferentes culturas, né? E aí os projetistas que são mais estrela, né? Porque tem disso, dependendo do tamanho do teu projeto, você pega um projetista que é, né, o top do país, aí você tem que ter aquela... Né? Então, isso foi muito interessante. Inteligência emocional. Exato. Dani, e aí você passou ainda por mais alguns países. Foi Argentina que você falou? Não, Uruguai. Enquanto eu estava morando na Colômbia, aí surgiu esse projeto do Uruguai, a equipe que estava tocando né, saiu, e aí a gente foi para lá para finalizar ele, mas eu ainda morava em Bogotá. Então aí a gente ficava revezando Bogotá e Uruguai, e aí depois eu me mudei para o Chile. Aí finalizei Chile, voltei para o Rio, e aí eu fiz o projeto da Jamaica. O projeto eu já fiz, como eu já não estava mais com vínculo, assim, a gente já estava fazendo outro tipo de contrato, então aí eles já me contrataram para eu fazer o projeto. Aí eu fiz o projeto e toquei a obra, fiz a gestão da obra de lá. Que bacana. Que experiência rica, hein, Dani? Nossa, muito. Que bacana. E o que fez você voltar para o Brasil? É porque eu sabia que eu ia voltar. Como? Eu sabia que eu voltaria um dia. Eu não tenho... Por exemplo, eu estou em São Paulo agora, acabei de vir para São Paulo, né? Então eu tenho essa facilidade, né? Como eu e meu marido, a gente não tem filhos, né? Só o Barretinho, que é o nosso cachorro. Aí facilita, mas eu não tenho essa coisa de me sentir presa, não. A gente voltou porque achou que tinha que voltar. A gente já queria voltar quando a gente foi para o Chile, a gente achou que podia fazer a obra do Chile do Brasil, mas aí eles insistiram que não. Falei, tudo bem, então a gente vai para o Chile, para Santiago, porque Santiago é uma cidade maravilhosa, não foi nenhum sofrimento para mim morar lá. Mas a Catedral da Jamaica, por exemplo, eu não queria ir para Jamaica. Não estava nessa fase da minha vida, sabe? Mas falei, não, Jamaica não quero. A gente chegou a conversar e depois a gente chegou no acordo, viu? Que para eles também era interessante a gente fazer a distância, porque diminuía muitíssimo o custo para eles, né? Da gente estar lá, de ter a responsabilização deles por a gente estar lá e tudo isso. E aí foi ótimo. Eu fiz o projeto aqui do Brasil
e ia, né, de tanto em tanto tempo lá, de tantos em tantos meses, e deu tudo certo. A obra saiu, ficou boa, no finalzinho eu fui, fiquei lá um tempo para finalizar, inaugurou e nasceu o bebê. Ó, a Paula Pola está falando assim, ó, sensacional esta live. Dani é um mapa mundi de projetos. A Paulinha, ela é tão Ótimo, Paula. maravilhosa, gente. Essa menina, eu sou apaixonada por ela. Ela faz Feng Shui, ela faz tantas coisas maravilhosas, nossa. Que bacana. Você tem descendência oriental, Dani? Meu filho, eu não sei. Eu acho que indígena. Casa do olhinho fechado? Eu sou assim, uma brasileira bem, né? Eu Bem tenho olho carioca. fechado. Quando eu cheguei no Chile, todo mundo achou que eu era meio chilena, né? Mas não Ótimo. sei. A minha avó é sergipana, Ah, o outro lado da família é mineira, eu não sei da descendência. O meu sobrenome é Maldonado. Então, aham. dizem que eu tenho descendência espanhola, mas eu não conheço, não sei. Beleza. Ô, Dani, e daí você chegou no Rio de Janeiro com toda essa bagagem, né, por ter passado por vários países, várias obras, obras gigantescas, muita experiência, e você deu um tempo, né, que você falou que deu um tempinho, e depois você começou a trabalhar em que nicho? O que você escolheu para Então, quando eu trabalhar? voltei para o Rio, foi assim. Eu trabalhei muito tempo, como eu te falei, nesse processo de eficiência desde o início da minha carreira, tá? Desde a época que eu era projetista de ar-condicionado. Então, tudo que eu projetava, a gente tinha esse foco e eu tinha um grupo de estudo, um grupo. Eu sempre, na realidade, eu sou uma pessoa muito sortuda. As pessoas que trabalharam comigo sempre foram profissionais bons. Então, os caras muito Que bom. bons, sabe, engenheiros, e aí eles sempre, Dani, vamos otimizar, vamos fazer um estudo disso para a gente otimizar aquilo. Então, isso veio comigo a vida inteira. Quando eu fui para arquitetura, continuou. Então, por exemplo, eu nunca. Todos esses projetos que eu estou te falando, que eu te falei, né, fora do Brasil, eles são projetos super eficientes, né? A gente faz reaproveitamento de água, estudo de eficiência energética, iluminação mais, né, eficiente, sistemas de climatização inteligentes, com tecnologia, mas nenhuma dessas obras, por exemplo, foi certificada. Tem nenhuma certificação. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A boa arquitetura é boa arquitetura, ponto final, né? Então, se vai certificar ou não, isso é uma outra coisa. Então, a gente sempre trabalhou nesse processo de eficiência para operação mesmo, que é basicamente o que a certificação LEED faz, né? A eficiência da operação ali. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com uma coisa assim, eu vou estudar, porque agora eu quero focar mais nessa coisa da sustentabilidade real, não só a eficiência do prédio, né? E aí eu comecei a pesquisar. Aí pesquisei, fiquei um tempo estudando, eu ainda fazia projetos para a igreja, por exemplo, o projeto da Jamaica eu fiz do Brasil, esse de Barbados também. Então eu comecei a estudar. Aí eu estudei, fiz um curso pelo IAB de sustentabilidade com a Eliane Sarmento, maravilhosa, que trabalhou no processo de certificação do edifício Ventura, lá no Rio. Por isso que eu tô falando, eu tive sorte, né? Eu procurei e achei boas pessoas. Então, eu fiz esse trabalho com ela, esse curso com ela no IAB. A gente acabou fazendo algumas parcerias para outros trabalhos. Ela me apresentou um projeto de uma comunidade sustentável no Alto da Boa Vista, que eu acabei virando voluntária também. Aí depois eu conheci a Arquitours, da Raquel Palhares, que está aí, que está falando. Que Ela é bacana. arquiteta e ela faz programação, por exemplo, de missões técnicas voltadas para a arquitetura. Então, eu fui para Green Building em 2017, depois fui para Green Building em 2018, nos Estados Unidos, com ela, pela Arquitours, e com o Antônio Macedo, que é da Eco Building, que eu também fiz um outro curso de sustentabilidade com ele, né? E que ele era nosso guia nessas missões técnicas. E aí a gente ia na Green Building, conhecia, via feira, e eles levavam a gente para fazer visitas nos maiores escritórios de arquitetura do mundo, né? Que estão lá nos Estados Unidos. Nossa, que Torken bacana. Wills, Gaines, né? E a gente ter acesso a tudo isso, e eles falarem de sustentabilidade, de certificação. Então, foi uma experiência muito boa. Então, eu fui procurando e fui achando pessoas muito boas.
sabe? Que são minhas Certo. amigas agora, né? E isso foi criando parcerias. Aí a última que eu fui, por exemplo, foi em 2018. Eu fiz um workshop, nós fizemos um workshop em Nova York sobre o WELL, que é uma certificação voltada para saúde e bem-estar. Olha que Então, bacana. essas coisas foram surgindo na minha vida. Aí eu conheci E tem tudo a ver com o nosso momento agora que estamos passando, né? tudo. Aí eu conheci a Bia Rafaeli, que fala sobre design biofílico. Fiz um workshop com ela. Aí conheci o pessoal da Matéria Lab, que é a Carol Piscini, que elas fazem pesquisas sobre materiais sustentáveis e falam sobre economia circular. Então, tudo tem a ver com tudo. E eu fui conhecendo esse povo todo e fazendo essas conexões, entendeu? Porque eu queria entender mais. Essa questão do WELL, essa certificação, ela é muito interessante. E tem tudo a ver com o nosso momento, né? Eu estou estudando para ser um profissional acreditado do WELL, né? O Antônio Macedo, que era o nosso guia, né? Lá da Eco Building, ele já é, né? Um profissional acreditado do ELAP e tudo mais. Então, eu conheci muitas pessoas legais, né? E faço consultas. Outro dia mesmo liguei para o Macedo. Macedo, tem um projeto em tal lugar. O que tem de sustentabilidade? Que benefício? Tem IPTU verde? Então, a gente vai se ajudando, porque assim, não dá para saber tudo, né? Eu não tenho como, não vou estudar e saber tudo. Não dá. Não dá tempo para isso. E tem essas pessoas maravilhosas que já estudam, já sabem e passam para a gente. E fazem parcerias em trabalhos. Então, eu entendi quando eu cheguei no Rio de Janeiro isso. Eu comecei a estudar muita coisa e falei assim, gente, não vou dar conta de saber tudo isso, fazer tudo isso. E, na realidade, a gente tem que conhecer. Não dá. Eu não consigo acompanhar essa evolução tecnológica, isso tudo. A Não cultura consigo. é uma loucura, né? É Não generalista dá, gente, demais. não consigo. Então, essas pessoas maravilhosas, o Macedo, a Bia, que fala sobre design biofílico, aí descobri a neuroarquitetura, a André de Paiva também, que tem um curso sobre neuroarquitetura. Descobri que existe uma academia de estudos de neurociência voltados para a arquitetura. Falei, gente, é muita coisa. É um mundo muito maravilhoso, né? Mas é muita coisa. E aí eu fui fazendo essas parcerias, conhecendo esse povo todo. E a gente vai, né, quando preciso, eu vou trabalhando isso. O Macedo tá, eu tô por aqui. Ele é ótimo. Acabei de fazer um curso com ele também da EcoBuild, maravilhoso, gente, sobre sustentabilidade. E a gente, na realidade, não pode parar de estudar, né? Tem que estar o tempo todo vendo tudo isso. Essa questão de saúde e bem-estar agora é muito importante. Eu estou muito focada nisso, biofilia e tal. A Bia, vou participar essa semana da maratona lá do design biofílico da Bia, que ela é ótima também. É muito legal. Então você vai aprendendo um monte de coisa, entendeu? E aí o meu foco foi realmente esse, começar a estudar mais, entender mais. Eu acho que o momento é a questão de saúde mesmo, bem-estar. Eu terminei agora em março o meu MBA de gerenciamento de projetos, e aí o meu TCC, o tema, né, do meu TCC é a influência do espaço construído na gestão de pessoas. Já baseado no estudo do EL, da biofilia, entendeu? Porque que, inclusive, tem tudo a ver com esse momento que está home office, né? Como é que a gente vai voltar? Como é que vai ter que ser o escritório, né? Produtividade, saúde, pererê. Então, tem tudo a ver, né? E tô aqui agora em São Paulo. Na pandemia, você resolveu sair do Rio de Janeiro e ir para Sampa. Porque aí eu vim para fazer uma consultoria para uma empresa chamada Hauer, que faz modelagem de projetos, né? Públicos e privados, são os projetos grandes, né? Que eu gosto de trabalhar com os projetos assim, grandes, são projetos muito interessantes. E aí eu vim para cá no iníciozinho de março. No dia 16 eu já estava trancada, sem poder ir para lugar nenhum. Mas os projetos que a gente está trabalhando não pararam, né? Continuam em andamento, então as coisas estão indo, estão fluindo. Ô, Dani, são tantas perguntas, pensamentos, um monte de coisa aqui, mas como você tem muito conteúdo, então eu vou falar pelo menos um aqui. Deixa eu ver. E quem que é esse? Da Lina Bobardi.
que fez Poderosa. famosa e fez o MASP, né, aí em São Paulo. Então, ela diz assim: no fundo, vejo a arquitetura como serviço coletivo e poesia. E é, né? Você trabalhou num coletivo imenso aí, né, sempre, né? Você quer comentar alguma coisa sobre esse pensamento dela? Eu acho que a arquitetura, eu acho que é arte mesmo, né? O que a gente faz é arte e tem a ver com tudo, com a vida, né? Porque o meio ambiente é o quê? É tudo. O meio construído faz parte, né, do meio ambiente. E eu acho que a arquitetura tem uma responsabilidade social muito grande. Que eu, sinceramente, acho que nem a gente, arquiteto, às vezes, tem noção disso. Criar o meio construído, né? E às vezes eu sinto que as pessoas não têm noção do eu não faço master plan. Claro que faz. Cada prédio de uma cidade, né, é o que compõe o todo. Então a gente tem muita responsabilidade, né? A maioria da população vive nas cidades agora. Então a gente está num processo. Uma das coisas que eu estudei também foi a questão do design regenerativo. Fiz até um workshop com Daniel Wall, se eu não me engano, um alemão lá no Rio. Porque é isso, não é só mais a gente zerar o problema, né? Ou seja, não causar impacto ruim, né? Não causar o problema. É a gente entender que o que a gente tem que fazer é dando tempo, né, do meio ambiente renovar, porque tá tudo aí pra gente. A gente faz parte da natureza. Eu acho que a gente se desconectou. A Bia falou isso outro dia, no dia do Mundial do Meio Ambiente, ela falou isso. Se a desconexão é o problema, a reconexão é a cura, é isso. A gente tem que entender que nós somos parte da natureza, a gente tem responsabilidade sobre isso, e o que a gente projeta tem tudo a ver com o que a gente vai viver, como a gente vai viver. Né? Eu acho que a arquitetura a gente tem muita responsabilidade, muita, né? Eu sinto que a gente tem uma tendência. Às vezes a gente não tem noção do tamanho que é essa responsabilidade, né? Exato. Porque, na verdade, eu acho que a gente qualquer espaço habitado vai passar por nossas mãos, né? Qualquer um, entendeu? E como que a gente vai fazer isso? Por que a gente está fazendo isso dessa maneira? Essa é a melhor maneira? É a maneira correta? A gente passou muito tempo, eu acho que projetando de uma maneira errada, né? Com materiais errados. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade muito quente. Eu não consigo entender por que não existe tratamento térmico nas residências. Deveria ter, porque é uma perda de energia enorme. O cara gasta uma fortuna para climatizar e aquela energia vai indo embora, porque não tem como reter, então não é inteligente. Eu sei que é difícil, eu sei que o mercado dita o ritmo, mas eu acho que nós, profissionais, independente das incorporadoras, a responsabilidade de projetar é nossa. Não adianta correr. A cidade está um caos, está ruim. A responsabilidade é nossa. Com certeza. É porque as soluções vão cair, o problema vai cair na nossa mão. Sim. E a solução tem que ser nossa, né? Pois Dani, E como a Lina falou, a poesia pode ficar triste se a gente não fizer direito. Com certeza. É para ter em depressão. Ô, Dani, o tempo voou e a gente ainda tem o bate-betoneira, só que eu queria que você falasse assim, bate-betoneira. Você já viu o que é, né? Eu adoro, achei o máximo esse nome, bate-betoneira. Beleza. Rapidamente, então, já que a gente tem pouco tempo, eu queria que você falasse sobre isso, que é o Rio de Janeiro é a capital mundial da arquitetura em 2020. Que orgulho, né? Que maravilha. Eu, como carioca, eu amo minha cidade. Já morei em algumas, já conheci várias cidades do mundo. E o Rio de Janeiro tem uma coisa especial. Eu acho que nós brasileiros somos muito abençoados, né? Não só pelo Rio de Janeiro, mas como boa carioca que sou, vou falar, né, da minha cidade. Eu acho que o Rio de Janeiro passou por uns anos muito interessantes. A obra do Porto Maravilha, por exemplo, foi uma obra incrível do Museu da Manhã. Não estou dizendo que foi perfeito, não estou dizendo que foi o ideal, mas eu estou dizendo que foi uma obra de muita importância para a cidade.
É um espaço público que é muito utilizado agora, aquela área ali do Porto. Tem ainda projetos muito interessantes, né? A cidade do Rio tem edifícios históricos incríveis, né? Agora, eu acho que ela está bem maltratadinha, realmente, né? O Teatro Eu acho que Municipal é nós... maravilhoso. Lindo, ele ainda tá bem, foi reformado e tal, tá lindo, né? A Biblioteca Restaurado. Nacional está sendo reformada. Mas eu acho que a cidade, de uma maneira geral, ela está muito maltratada, né? Bom, a gente tem governadores, né, em Bangu 1, ex-governadores em Bangu 1, então isso já diz muita coisa. O nosso atual governador está em um processo de impeachment, provavelmente. Então a gente entrou num processo muito ruim político, que eu acho que a gente tem que superar. Eu sou otimista, eu sempre acho que vai dar certo, porque vai dar, não tenho dúvida que vai. Agora, eu acho que todo mundo tem que se responsabilizar, como cidadãos, como profissionais. A gente tem que se envolver, tem que se meter para resolver. Porque esse povo não vai resolver, gente. Eles sozinhos, eles não têm capacidade para resolver. Eles não entendem. Nem sei se eles querem. Também não me interessa. O que interessa é que a gente tem que fazer a nossa parte para resolver Temos que botar isso. Eu acho que... a boca no mundo e a cara para bater, né? Exatamente, a cara para bater, não tem jeito. Vamos produzir, vamos trabalhar, entendeu? Não vamos depender deles, até porque se a gente ficasse dependendo deles, se eu ficasse dependendo deles, eu estava lá ainda, né, no Rio de Janeiro, lá em Padre Miguel. Então não adianta, a gente tem que, né, tem que tomar as rédeas da nossa vida, nossa cidade é linda demais, gente. Que tristeza, eu vou deixar dela ser destruída por causa de meia dúzia de incompetentes? Não. Vamos fazer o que tiver que fazer, vamos trabalhar, né? Passar um E pouco esse de raiva, título, mas né? no final vai dar tudo certo. Ai, gente, que maravilha. Capital Mundial Imagina, da Capital Arquitetura. Mundial da Arquitetura. E gente, a gente tem muita coisa linda no Rio de Janeiro, né? Eu adoro, eu quando passo ali pelo aterro, né? Aquele, né, Max, né? Aquela, é lindo de ver, gente, é maravilhoso, os prédios antigos. É Ô, muito Dani, legal, é muito bonito. A cidade do Rio de Janeiro é linda. eu tive um arquiteto aqui, formado no Rio de Janeiro. Ele mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ele foi aluno do Oscar Niemeyer e do Boulez Marx. Eu fiquei super Gente, emocionado de estar que com ele. maravilha! Eu também ficaria, que máximo. Tem a live dele no Linktree aqui do meu Insta e Ah, no, tá. no Maratona. Tá? É o Celso Tá. Costa. Tem o Celso Costa Filho também. Eu vi a do filho dele. Tem o pai também, que foi o que Tá. estudou. Vou dar uma olhada lá. Meu Deus, o tempo está esgotando. Eu acho que não vai dar tempo da gente fazer o bate-betoneira. Eu vou te fazer uma Sem proposta. problema. Ah, fala. A gente acaba aqui e eu volto já, né? A hora que cair, porque falta acho que 2 minutinhos. Então a gente termina o papo e volta só para fazer o bate-betoneira, pode ser? Pode ser. Mais 5 minutinhos? Tá ótimo. Daí todo mundo volta, né? Porque eu acho muito legal. E esse bate-betoneira, porque é uma coisa pessoal, tal, né? Mas o papo está fluindo tanto, tem tanta coisa para você dizer, e agora que a gente chegou no Rio de Janeiro... E eu falo muito. Você tem que me Imagina, cortar. isso mesmo. Não, aqui é para você falar. O Dani, bom, você falou aí dessas construções maravilhosas, né? Um patrimônio tombado, muitas obras tombadas no Rio de Janeiro, né? Isso é muito legal. E ter esse título desse ano, né? Pena que a gente está tendo essa pandemia aí que não deu para ter uma coisa maior, né? Mas eu acho que é muito... o IA foi transferido, né, para o ano que vem. Mas eu continuo com a mesma expectativa ótima. Eu acho que vai ser maravilhoso. O congresso vai ser muito bom. Tem gente do mundo inteiro olhando para cá e é o nosso momento, nossa oportunidade de fazer bonito, né? E mostrar para o mundo que a gente está aí, né? Que o Rio não é a Catedral Mundial da Arquitetura, né? Não foi, no caso, né, vai ter sido por à toa, não, né? Temos razões e motivos para isso. Bacana. Ó, o Dudu Costa entrou aqui. O Dudu Costa é um arquiteto lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, filho do Celso Costa, que eu acabei de dizer. Ah, que eu foi assisti a aluno do live com ele. Sim. Bacana. Não, aquele que você assistiu foi o irmão desse. A família inteira é arquiteto, tá? É? Tem 20 arquitetos na mesma 20? família. Uma loucura. Ô, Dani,
Então vamos fazer o Oi. seguinte, a gente vai ser derrubado agora, que falta 15 segundos. E daí nós Tá bom. voltamos. Depois Eu te eu peço pro meu espero. filho emendar essas duas lives, tá? Tá ótimo. Gente, volta aí que a gente vai terminar já. Só 5 minutinhos mais. Tá bom. Olá! Olha, gente, nós vamos emendar essa live porque o papo estava tão bom com a Daniela Maldonado, uma arquiteta do Rio de Janeiro, que nós encerramos, mas nós voltamos para fazer pelo menos o bate-betoneira. A primeira maratona de arquitetura sem o bate-betoneira não dá, então ela topou e nós voltamos aí e vamos unir essas duas lives, tá? Mais uns 5, 6 minutinhos para a gente fazer aqui o bate-betoneira. Deixa eu ver se a Dani já entrou aqui. Deixa eu ver, já. Oi, Dani. Voltamos! Voltamos. Se deixar, a gente fica, né? Eu falo muito, eu te Mas, falei. imagina. Ô, Dani, então eu quero te agradecer imensamente, né? Por você ter aceitado, por você estar aqui. Quero agradecer também todas essas pessoas que estão com a gente na live. Está todo mundo voltando aqui para o nosso encerramento, né? Nós fazemos aí o bate-betoneira, que são perguntas curtas e respostas curtas. Enfim, agora a gente até tem um tempinho, né? Fica naquele desespero que vai acabar a live. O Instagram derruba mesmo e acabou, né? A gente Bom, falou vamos muito lá, também, então. né? Imagina. Tá ótimo. Vamos lá, Nós preparada. vamos ter que marcar uma live para você falar sobre sustentabilidade, uma outra sobre sistemas construtivos diferenciados, enfim, e mais algumas coisas. Mas depois a gente combina. Tá. Se você topar voltar mais uma vez aí. Ô, Com Dani, certeza, sem problemas. Oi. brigadão. E obrigado por todos esses profissionais que estão aqui, que são seus amigos, que são seus colegas de trabalho. Maravilhosos. Né? Que bacana. Então, vamos lá. Uma cor, Verde. uma forma, A orgânica. um estilo, Dani. Contemporâneo. Um cheiro. Lavanda. Gente, eu acho que essa pergunta do cheiro é uma das coisas mais pessoais que tem, né? De tudo. Eu adoro lavanda. Adoro lavanda também. Vamos lá. Um prato. E eu adoro comida, então. Tá, vou falar o meu momento agora. Uma pasta com almôndegas da minha querida amiga Alessandra Orschutz. Maravilhosa, ela me viciou Pronto. nesse negócio. Já gente. deu o endereço. Vai todo mundo lá para o maravilhosa. Insta da Alexandra. Ela se descobriu cozinheira, assim, gourmet nessa quarentena. E eu tava lá na casa dela. Olha que Nossa, bacana. mãe. Maravilhosa. A hora que você falou um prato que você gosta de comida, teve um arquiteto que falou assim: prato, Caio, um prato cheio. Não, eu sou mais ou menos essa aí, tá? Eu não tenho que eu não goste. É comida, eu gosto. Ô, Dani, e um ídolo? Um ídolo, Mandela. Bacana. Você teve bem pertinho, né? Então, eu cresci com a minha mãe falando muito do Mandela e depois eu fui morar lá, do ladinho dele. Putz. Demais, né? É. Ô, Dani, uma frase ou um pensamento que você tenha na sua vida ou que você gostaria de Uma falar? frase que eu adoro é: isso também passa, do Chico Xavier. Que vale para os momentos bons e para os momentos ruins, né? Exato. Isso também passa. Chico, querido. Adoro ele. A minha mãe maravilhosa.
A tua mãe, qual que é? Ela botou Entrou. meu ídolo também, Fátima Maldonado. Ela botou meu ídolo também. Que bacana. Um beijo para a mãe. Vamos ver, então. Uma alegria, Dani. Uma alegria estar com a família e os amigos. Adoro, amo. E um medo? Medo. Um medo. Ai, não sei, devo ter, né? Tenho. Com essa coragem toda, eu fiquei. Quando você falou dessa coragem toda, de ter Não, enfrentado todo ser logo no humano. Eu começo. passei, eu fiz um treinamento com o Roberto Chiniachik, então eu descobri, temos medo, né? Descobri, mas É meu sem mentor, você nenhum sabe, assim. né? É, então, ele é muito maravilhoso, né? Foi transformador essa mentoria que eu fiz com ele. Realmente foi muito boa. Aliás, a Mas família assim, é assim. tenho. São ótimos, maravilhosos. Então eu sei que eu tenho medos, mas eu consigo lidar bem com eles, eu acho. Eu não deixo nenhum deles me dominar, não. Que bacana. Me too. Vamos lá. Um lugar na casa, Dani. Ah, cozinha. Cozinha. E um livro. Um livro. Tenho alguns, eu sou espírita, então tem uns que eu amo, mas eu vou Eu falar também um sou que eu tô lendo espírita, agora. Dani. Ah, você também é? Eu Então, sou eu palestrante amei. espírita também. Ai, que legal! Precisamos conversar depois sobre Faz isso. 20 anos que eu dou Então, palestra espírita. que legal! Isso Já temos que falar um pouco sobre isso, então, é. Tá vendo como vamos falar, vamos fazer uma live. Eu adorei, assim, o último espírita que eu li, que eu amei, foi Há 2000 anos. Amei, amei. Nossa, Marcou. E agora eu tô lendo Cidades e Soluções, do André Trigueiro. que bacana. Tô adorando. Há dois Eu mil gosto. Eu também anos, li. meu irmão chegou emocionado aqui ontem, porque ele acabou há 2000 anos, e ele está, assim, fascinado por esse livro. Que Fascinado. Eu bacana. li assim, li rápido e li logo depois também, 50 anos depois, que é, né, a continuação. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Que bom. Você viu como é legal o bate-betoneira? A gente fica sabendo de coisas, Pois é! né, que nós não falaríamos, né? É. Então, vamos lá. É, um filme, Dani. Um filme. Amor Além da Vida? Nossa, maravilhoso. Eu Ai, vi no como eu choro. cinema no lançamento, mas já vi várias vezes. Nossa, várias vezes. Aquela, né? É maravilhoso. É, uma viagem. Nossa, agora lascou. É, Que eu fiz ou que eu queira fazer? tanto faz. Ai, gente. Então eu vou falar uma que eu fiz. Que foi marcante. Tá, vou falar uma que assim, quando a gente veio embora da África, eu falei, a gente já tinha feito vários safaris, mas quando a gente decidiu, que a gente resolveu, né, cruzar de volta o Atlântico, a gente falou, não, vamos fazer um safari de tipo aquele de sessão da tarde, né? Que quando a gente é novo passava. E aí a gente foi para Tanzânia, fez um safari no Serengeti e Gorongoro. Era um vulcão desativado. Que coisa Nossa, maravilhosa. Aquilo marcou minha vida. Marcou minha vida, que esse legal. safari. Eu chorei em vários momentos Aí, durante o já deu safari, uma porque dica. com os dias. Nossa, Já deu uma dica assim, maravilhosa. maravilhoso. Foi maravilhoso. Um arrependimento. Não tenho, não. Não me arrependo, não. Talvez, assim, acontece você fazer e não sai do jeito que você quer. Mas arrepender, eu penso muito antes de fazer as coisas. Então, eu não me Tipo, arrependo, faria não. diferente. Entendeu? Ok. Ó, e não teria feito dessa maneira. Se nesse ponto tivesse mudado para ali, seria melhor. Mas eu penso muito antes de tomar as minhas decisões. Então, não costumo me arrepender, não. Casa ou apartamento, Dani? Eu tô no momento casa, agora, por causa do meu totó, agora eu tô querendo casa. Ok. Cidade, montanha, campo ou praia?
Para um carioca decidir isso é muito difícil. A gente tem praticamente tudo isso ali, né? É muito difícil. Tem Mas tudo, eu é estou verdade. numa Por isso que é fase. tão maravilhosa, né? Pois é. Mas eu estou numa fase que eu acho que é campo. 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 Uma paizinho, sossego, que Tem legal. mato para eu botar meu pezinho na terra, caminhar, eu adoro. Bacana. Dani, e um sonho? Um sonho. Um sonho é ver as faculdades de arquitetura no Brasil tratando o tema sustentabilidade não como uma matéria eletiva ou como uma coisa a mais. Sustentabilidade é boa arquitetura. Tem que estar considerada, tem que ser. Não existe Excelente. isso. Então, meu sonho é esse, que o povo, que isso aconteça, né? Porque em algum momento da nossa história isso se perdeu, né? Porque, obviamente, as construções antigas não passaram, né? Não tinham, consideravam o entorno e tudo funcionava muito bem, né? Então, você vê as construções indígenas, você vai a Machu Picchu, essas cidades antigas, gente, tudo funcionava, tudo, o sol entrava no lugar certo, ia para o lugar certo, a chuva também. Gente, se eles não tinham nada, tecnologia nenhuma, eles conseguiam, gente. Como é que a gente não vai conseguir? É uma vergonha. Então, a gente tem que incorporar. Boa arquitetura é considerando o entorno, é sustentável. Sustentabilidade, a gente criou esse termo para justificar os nossos erros. A verdade é essa. A gente começou a fazer errado, vamos criar isso, que eu acho válido, porque a gente está, né, retomando o prumo. Mas as faculdades têm que ter a coragem de botar isso lá e ensinar isso para as novas gerações. Isso é como você disse, isso não tem que ser matéria. Isso é uma norma dentro da faculdade e acabou. Claro, Né? claro, Tá certo. lógico. Excelente. Dani, e uma palavra que te define? Prática. Eu sou muito prática, às vezes demais. Olha, tem várias palavras aí que te definem, viu? Determinada também, corajosa, desculpa Não, aí mas dar palpite, eu sou conhecendo muito agora. prática. Eu sou muito prática. Às vezes tem amigas, eu lembro que, mas você é muito prática. Eu falei, eu sou muito prática. Para tudo na minha vida. E isso é um ponto que com os anos eu fui equalizando, né? Porque Que nem 8 nem bacana. 80, né? A gente tem que saber. Ô, Dani, então tá. Bate Betoneira acabou a nossa live e nós vamos. Eu quero te agradecer, então, novamente, porque foi muito bacana esse papo, né? Nem demos conta numa live só, tivemos que avançar numa outra. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui conosco até agora, né? Tenho certeza que gostaram tanto desse papo contigo, né? Desse conteúdo, dessa sua generosidade por dividir conosco todo esse seu conhecimento, essa sua experiência e estar aqui conosco até agora. Beleza? Obrigadão, Dani. Obrigada. E Eu vamos nos encontrar mais, com certeza. E vai ser um prazer vamos te sim, conhecer vamos falar. aí pessoalmente, Sim, né? Assim que essa história toda dessa pandemia passar e tal, né, a gente consegue organizar um encontro. E vamos E chamar aí a convidamos Paty, a né? Paty. Que nos apresentou. Beleza? Exato. E quero conhecer esses Tá teus ótimo. amigos aí depois também. Tá bom? Gente, Então, tem obrigado. muitos amigos interessantes que você vai querer fazer live com eles, inclusive, hein? Que tem Com muita gente certeza. para falar muita coisa interessante. Ó, tem alguém falando alguma coisa aqui. Aliás, desculpa que não deu para ler muita coisa. Deixa eu ver se eu... Opa! Eu tenho medo de apertar esse negócio aqui para voltar. Eu não sei E de mexer em repente nada. cair, entendeu? A live. Que bacana. Ale Horschut. Orchute. Desculpa, gente. Ela que é a maravilhosa da Almôndega. Ela também é arquiteta. Olha que Tem legal. coisas interessantes para falar. Aqui. Olha que bacana, Ale. Parabéns, Caio, pela maratona de arquitetura. Foi ótimo ver a Dani. Que legal. Obrigado. Gente,
E daí eu vou entrando em contato com esse pessoal para vir para cá, viu, Ale? Claro. Tem que falar até da almôndega. E deixa eu aproveitar que a gente tem aqui um tempinho ainda, né? Eu vou falar da maratona que está acontecendo. Está me surpreendendo, porque, olha, aqui a gente está tendo, já tive gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, agora do Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, gente, Sergipe. Eu nem vou falar tudo, porque eu vou ser injusto com alguém. Vai esquecer. Mas está com muitos profissionais de cada lugar, todo mundo trazendo aí um conteúdo relevante para a gente, né? E essa troca nessa hora nesse momento de pandemia em que a gente estava trancafiado, né? Eu tive a ideia, Dani, quando eu tive a ideia, eu falo que foi um anjo que veio e disse para mim, né? Cai, faz a maratona de arquitetura. Eu falei, hã? Tá. Daí eu comecei e pus uma data, né? E falei, vou convidar 21 profissionais. E de 21 profissionais, a gente já está em 40 e tantos. Se eu não me engano, você é a 45ª. Muito legal isso. Já atravessamos fronteira do Brasil, né? Já temos convidados aí. É muito legal que você está mostrando. Isso até para os estudantes de arquitetura é muito interessante, porque você está mostrando nichos muito importantes e variados, né? Da arquitetura. Isso é muito legal. É muito importante. Especialistas em hospital, especialistas em clínicas, especialistas em escolas. Então, é uma diversidade. Especialistas em igrejas. Eu tive o Marcos, que estava aqui, não sei se está aqui ainda. Sim, ele trabalhou muitos anos com os Mormons, né? Beleza? Gratidão. Fiquei muito feliz. E hoje é um dia especial, né? É um dia de Corpus Christi, onde os católicos comemoram aí uma passagem, né, de Cristo. Enfim, sim. E a gente tem todo respeito e estamos aqui para falar de coisas boas, alegrias e levar para esse coração aí das pessoas num momento tão complicado, tão delicado, onde era uma crise de doença mundial e que está se tornando uma crise também política no nosso país, e isso é uma tristeza, mas nós estamos firmes e fortes aqui para levar coisas boas. Passaremos por mais isso, exatamente. Com certeza. Dani, brigadão. Um beijo. Obrigada a você e parabéns pela maratona. Um abraço no teu marido, quero conhecer ele também, né? Que divide esse espaço com uma mulher maravilhosa. Obrigado, gente. Que me aguenta. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada a você, Caio. Namastê. E até a próxima. Namastê.